Flamengo dá a resposta pro torcedor após ser eliminado da Copa do Brasil e vence o Mirassol no Maracanã por 2-1 no aniversário de Felipe Luiz. Com esse resultado, o Flamengo se manteve no topo da tabela do Campeonato Nacional. É líder do Brasileirão, praticamente é encerrado o primeiro turno. O Flamengo tem um jogo a menos, mas praticamente encerrado o primeiro turno e o Flamengo segue na ponta e a mídia não poupou elogios ao time do Flamengo, que é muito consistente na competição brasileira. E você vai ver esse corte aqui comigo agora. Eu vou deixar o crédito do vídeo, a ESPN Brasil, aqui na descrição e vou te pedindo para você se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, para acompanhar tudo do futebol brasileiro. Deixe sua opinião aqui nos comentários e bora ver tudo sobre a vitória do Flamengo. E o Flamengo 2-1 contra o Mirassol. Vamos lá, destaques iniciais, começando contigo, Breler. Mengão, quase campeão do primeiro turno. Boa noite. Tá quase. Boa noite, Edu. Boa noite, companheiros. Boa noite pro Fã de Esportes. O Flamengo tem a chance de superar a campanha de 2019. 2019 terminou o primeiro turno com 42 pontos, agora com um jogo a menos, pode chegar a 43. E é um time que, por mais que tenha enfrentado dificuldades no jogo de hoje, dificuldades esperadas, porque quem imaginou moleza contra o Mirassol tá completamente alienado, não percebe que é o time que está em quinto lugar, faz uma grande campanha. E do lado do Flamengo, há um time que é muito sólido, que vem de uma eliminação sim na Copa do Brasil, mas jogando bem, decidida nos pênaltis, contra um grande adversário, e o Flamengo mais uma vez provou, atestou o seu favoritismo no Campeonato Brasileiro com essa vitória sobre o Mirassol. Adversário difícil, quebrando uma invencibilidade de 9 jogos e se mostrando muito estável no campeonato. Melhor defesa, o único time que sofreu menos de 10 gols até a essa altura do campeonato, melhor ataque, é um time, melhor mandante do campeonato, é um time que vai bem tanto dentro como fora de casa. Isso tudo mostra como o Flamengo, por mais que tenha tido esse deslize na Copa do Brasil, é um franco favorito para manter essa pegada no segundo turno também. Bom, a gente vai discutir porque a torcida do Flamengo tem uma ala que fala, poxa, mas tinha que ganhar demais, era para dar show com esse time, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, Mirassol, Pedro Ivo Almeida, é um adversário complicado, apenas a terceira derrota do time do interior de São Paulo. Boa noite. Tudo bem, Edu, boa noite, abração a você, Léo, Breler, Vitor. Sim, porque muito vai se falar do Flamengo, eu acho até que o Flamengo teve problemas, mas uma vitória protocolar, digamos. O Flamengo venceu o Mirassol em casa, para quem está falando em superar a campanha de 2019, soa quase como obrigação. Agora é interessante como o Mirassol se comporta, para a gente entender que 28 pontos, se não me engano, né? Até aqui, eles não acontecem por acaso. O Mirassol tenta jogar no primeiro tempo, esbarra em limitações que vão acontecer por todo o seu elenco. Volta ao intervalo, continua tentando jogar, causa desgaste ao Flamengo. O Flamengo, não é que ele acha, porque não dá pra dizer que o Arrascaeta achou um gol. O Arrascaeta, dentro da sua genialidade recuperado, cruza uma bola que acha o Plata, talvez a bola não estivesse entrando por ali antes, para fazer 2-0. Mas era o Mirassol melhor por ali, o Mirassol vai buscar um gol, e o Mirassol briga o Flamengo jogar até o fim, buscando o terceiro, para não ficar, sabe, naquele risco do empate. Então, o Mirassol derrotado, mas gera dificuldade o tempo inteiro para um time que tem talvez 10 vezes mais de valor de elenco dentro do Maracanã, e dá pra gente entender, porque é muita gente que para e fala, o Flamengo vai ter dificuldade contra o time que se fecha, uma linha de 5, uma linha de 4, todo mundo vai dar a bola pro Flamengo se fechar. O Mirassol tentou jogar, esbarrou porque Everton Araújo sem bola por ali, marcando muito bem, Ala marcando muito bem, então o Flamengo teve que trabalhar para tirar a bola, mas é interessante como esse Mirassol contra o Flamengo fora de casa não abre mão das suas características. Pode perder do jogo, mas jogou. A imagem. Não. Pra gente aproveitar a imagem, a gente volta pra esse tema. Mas não teve uma moleza da zaga ali no gol do Gabriel? Teve uma falha na proteção da frente da área. Esse momento do jogo era um momento do jogo que o Flamengo parecia cansar. Eu acho que o Felipe, ele novamente, não sei se ele poderia ter mexido antes. Ficou um debate se a queda contra o Galo foi física ou se foi técnica. O Flamengo, quando dá 60 minutos ali hoje, Edu, ele começa a sofrer um pouco no jogo. O Mirassol tenta jogar, tem qualidade, jogadores do Neto Moura, o Danielzinho, o Gabriel, principalmente, começa a ter espaço para jogar. O Flamengo começa a ter dificuldade. E aí tem desatenção, porque os homens de frente precisam proteger. Os homens de frente da área, no caso. Eles não podem estar todos eles dentro da área. A linha de 4 de zaga básica protege, você vê alguém, se um volante segura na beira da cabeça de área, o outro entra. Se o outro entra, o outro faz o movimento normal. Os dois entram e aí não tem a compensação de gente que já estava cansada. O Plata, o Arrascaeta, o Lino, já demora um pouco mais a voltar. Então talvez tivesse que ter uma proteção por ali. Corta pra frente da área. O Gabriel atento, o Mirassol tava num momento atento. E aí isso eu acho que sim. A gente de uns 3, 4 jogos pra cá, começa a ver um Flamengo que celebrava listas de partidas sem sofrer gol, toma um gol aqui de desatenção, erro pontual, hoje rebate ele num momento delicado do jogo, uma bola pra frente. Isso sim o Flamengo pode corrigir. Mas pegando carona no comentário do Bini, o futebol brasileiro, a gente precisa talvez sair um pouco dessa loucura. A gente também cobra demais o torcedor mais ainda porque é passional. Não vai ter um time que jogue bem o ano inteiro. O único time que joga no limite do potencial para mim no brasileiro é o Mirassol. E é bem diferente, porque a perspectiva é diferente. Não joga a Copa do Brasil, não joga Libertadores, não joga Sul-Americana, se prepara, não tem pressão. Como é que eu posso falar que o Flamengo hoje, que constrói como construir, protege, tira o jogo de meio de campo do Mirassol, que é um trabalho interessante, e cria, estica, tinha uma intenção muito clara por ali. Plato ficando, Samuel Lino esticando, Samuel Lino num bom primeiro tempo, faz o gol, consegue construir uma vitória. As pessoas se apegam muito ao resultado. Como é que eu posso falar que o primeiro tempo do Flamengo contra o Galo dentro da Arena MRV não é um bom futebol? Sim. Entendeu? Semana passada. Então, assim, tá sempre naquela, não classificou. O Mirassol, o imaginário popular, tinha que pegar e dar de 4 no Maracanã, festa naquela. Não!
O Flamengo venceu o Mirassol. Só ele e mais 2 times fizeram isso até aqui no Campeonato Brasileiro. Então, erro que eu acho que dá para evitar pelo nível do elenco. O Felipe deve estar atento a isso. Talvez o cansaço, se demorou a mexer. Proteção da frente da área. Mas o Flamengo vem jogando bola. O Flamengo vem jogando bola. E aí eu vou até traçar um paralelo para outro jogo do horário. O São Paulo, eu tô com o Birner. Gosto muito da atuação do São Paulo. Aí alguém pode virar e falar, mas é que ali no primeiro tempo podia ter feito mais e cozinhou um pouco. Não dá pra jogar com o pé embaixo o tempo inteiro, 45 minutos no primeiro tempo. Isso não fez porque tem problema de finalização. 1-0, e depois ele começa a administrar. E depois no segundo tempo, quando entra, roda a peça, 2. Muitas vezes vai ser isso. Eu queria ver o São Paulo jogando bem, voando, fazendo 3, 4, 5. Não vai dar. Não vai dar com 70 jogos no ano. E o que São Paulo tem agora meio de semana? Terça-feira jogo na Colômbia. Então tem hora que a gente vai E arriscar. como o São Paulo deixa de ser campeão brasileiro, o jogo vale muito porque a chance do São Paulo ganhar um título é Libertadores. Campeão, Copa do Brasil está eliminado. Vocês estavam falando do Arrascaeta, você disse que o Arrascaeta fez uma grande partida, é isso? Não, ele disse que o Arrascaeta faz uma temporada que se continuar nesse nível será superior às de 2019 e eu discordo que aquela temporada para mim ela é... Chegar no 19 não. Não dá. Não, pode dar, mas tem que jogar mais do que está jogando. Mas a temporada do time foi sublime, talvez incomparável, mas do Arrascaeta tem conversa. O Arrascaeta hoje é artilheiro do Flamengo no Campeonato Brasileiro, cada vez mais protagonista. Aquela temporada é marcada muito ali em função de Bruno Henrique e Gabigol. E hoje o Arrascaeta, ainda mais influente no time, jogando muitas vezes como segundo atacante, eu vejo que pela bola que ele tem jogado, se continuar nesse ritmo, até mesmo físico, chegando inteiro, ele pode superar 2019, não necessariamente o Flamengo, pode ser que o nível nunca do Felipe Luiz se equipare àquele time do Jorge Jesus, mas individualmente o Arrascaeta tem jogado bola. Esse time individualmente é mais forte que aquele. Elenco, né? Elenco. E até na cobrança de torcedores, né? Por essa bola imaginária, por esses jogadores imbatíveis, o Samuel Lino hoje merece nota também. Sim. Porque foi um jogo em que ele tentou ser protagonista o tempo inteiro. Ele dá o cruzamento. E sobre o repertório, quando tem o Luiz Araújo entrando ali no segundo tempo, que tem Luiz Araújo, Arrascaeta e Plata, que o Flamengo precisa acelerar para não correr o risco de tomar o 2-2, o Flamengo chega. O Flamengo cria. O Flamengo triangula, o Flamengo se aproxima, não é só uma questão de volume. Então não dá para dizer que não teve repertório. Eu achei isso em alguns momentos de outros jogos. Estava com dificuldade de entender onde é que posicionava o Pedro. No jogo contra o Atlético, traz o Pedro para se movimentar um pouco mais. É assim que nasce o gol, inclusive. O Pedro vai arrastar, aquela marcação do Atlético individual lá no meio de campo. Hoje não. Hoje eu vi um jogo com bola interessante, inclusive. Só que se a gente se apegar em 2-1 no Maracanã, o Mirassol joga bem, quase que poderia buscar o empate. Não é só isso. O Flamengo vem de um segundo jogo apresentando boas movimentações no ataque. E a gente pode até falar até do cansaço, do desgaste na Copa do Brasil também, que isso pesa, né? Exato. Mas é Ele isso. só treinou durante a semana inteira pro jogo. Treinou, descansou. Agora, só vai falar, é o que o Pedro falou aqui no começo, né? Só vai falar que o Flamengo deveria ter vencido demais, porque é o Mirassol. Quem não acompanha o Campeonato Brasileiro não vê o que esse time vem fazendo. Eu me sinto muito desconfortável de exigir um nível de desempenho muito melhor do Flamengo, porque, além do calendário, eu olho, vou tentando fazer uma coisa, não dá para quantificar isso, mas o quanto eu espero do Palmeiras, pegando os times com os melhores elencos, e o Palmeiras me entrega. O quanto o Flamengo eu espero do Flamengo no atual estágio do elenco, contando que os jogadores chegaram há pouco tempo, os reforços para frente, e o quanto entrega. Eu acho que o Flamengo está mais próximo. E assim, na boa, o Flamengo é mais regular, é mais consistente. Equilibrado. É mais equilibrado. E, na boa, quantos trabalhos melhores atualmente no futebol brasileiro existem na comparação com o Felipe Luiz? Hoje, a gente pode falar até do Rafael Guanais, que nem estava à beira do campo, mas o Mirassol faz um bom trabalho diante das suas condições. Mas ainda assim, eu vejo que o Felipe Luiz tem entregado tudo que era esperado nessa altura da temporada. Apesar da eliminação na Copa do Brasil. E a Copa do Brasil, terceira prioridade do Flamengo. Isso daí, pra mim, não muda em nada a avaliação do trabalho do Felipe Luiz. Na temporada do Jorge Jesus, o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Paranaense do Rony na Copa do Brasil e depois atropelou. É óbvio que esse ano é diferente. E o Jesus tinha acabado de chegar também, estava conhecendo o time, mas eu vejo que não dá para colocar na conta do Felipe Luiz uma eliminação e apagar tudo que já foi feito até aqui. O trabalho, a perspectiva é mais do que positiva e o Flamengo... Essa é uma ótima discussão, né? Pega os 20 times da Série A e pergunta pro torcedor, você está plenamente satisfeito com o trabalho do seu técnico? Mas a gente ouviu muita corneta rubro-negra, né, nessa semana agora. Falando de futebol, de posições, por exemplo, do Saul, né? Que você tinha falado aqui, que ele vê o Saul como um cara mais à frente ali, não como um volante, mas pode jogar de volante também. Mais de lado de campo, como ele vinha jogando recentemente, ele pode jogar de segundo volante, ele pode jogar por dentro. O que eu estou muito curioso, isso obviamente não é um assunto para esse linha de passe, na ausência da Arrascaeta, ele vai precisar de muita pressão e saída de bola, não mais porque o primeiro jogo no Rio. Né? Então, tem que levar a arquibancada para dentro do campo, obviamente aí o Flamengo precisa pressionar, criar chance de... Se o Saul não fizer jogador por dentro, quem vai fazer? Eu estou curioso, porque o Carrasco... Primeiro, quando ele fala com os jogadores ainda precisam de conteúdo, mesmo sendo muito técnico, os jogadores precisam entender o Carrasco chegou. Segundo... Acho que se ele pretendesse usar o Carrascal quarta-feira, ele colocaria
E alguns minutos, pelo menos. E o histórico do Carrascal não é de um jogador que faz muita pressão. Ele vai ter que se transformar nisso no Flamengo. Além de tudo, o aspecto físico, né? Não é que é um jogador com ritmo lá em cima nesse momento, né? Então eu tô desconfiando que ele vai usar 3 velocistas desses caras intensos que ele falou no final. A Messi vai deixar nas costas. Ele usou Cebolinha. Não, Plata eu acho que joga. Ele usou Cebolinha, ele usou o Alacian, quando ele teve também o Arrascaeta no final contra o Galo, e que ele tinha sim que tentar o jogo. Eu acho que ele vai de Samuel Lino do lado e Luiz Araújo, no trio. Não imagino isso. E aí o centroavante. E o que tem mais equilíbrio defensivo. Hoje, por exemplo, se você parar pra ver, ele dosa a minutagem do Luiz Araújo. O Luiz Araújo não é reserva desse time. Ele dosa. Então acho que talvez seja um indicativo. Luiz Araújo voltou hoje. Sem o Pedro, você imagina quarta-feira? Então, Isso? tá dosando. Não, talvez com o Pedro também. Talvez com o Pedro, talvez até com outro jogador de centroavante, mas com esses 3 atrás. Pra ter essa pressão, a velocidade, a intensidade, pra tentar esmagar o Inter. Esse foi o Costa Mente Esportivo que eu separei para vocês sobre a vitória do Flamengo, que se mantém na ponta do Campeonato Brasileiro 2025, venceu o Mirassol no Maracanã por 2-1, passou alguns sustos no final, né, no segundo tempo, né, inteiro. O Felipe Luiz não fez algumas alterações, alguns criticam, outros não, mas o fato é que o Mirassol cresceu e quase que empatou a partida no Maracanã, mas o Flamengo acabou saindo vitorioso por 2-1 e se manteve líder do Campeonato Brasileiro agora com 40 pontos. É isso aí, é o melhor início de Campeonato Brasileiro da equipe rubro-negra, a equipe do Rio de Janeiro, melhor mesmo até de que 2019, quando foi campeão com aqueles 90 pontos. O que você achou da vitória do Flamengo? O que você acha do Flamengo no Brasileirão? Vai ser campeão ou vai deixar a peteca cair? Deixe sua opinião aqui nos comentários. Já se inscreve para você não perder nada do mundo do futebol brasileiro e também taca o dedo no like para ajudar o trabalho.